Olá, já parou para pensar numa coisa? E se uma planta pudesse ser uma professora? É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar fundo nessa conexão antiga e, olha, fascinante entre plantas psicoativas e o saber espiritual. Vamos tentar entender como, para muitas culturas, elas são bem mais do que simples substâncias. São verdadeiras fontes de conhecimento. Bom, para começar, vamos direto ao ponto. Vou lançar uma pergunta que, assim, de primeira pode até parecer meio estranha, mas ela é a chave de tudo para a nossa conversa de hoje. Parece uma ideia meio maluca, não é? Uma planta professora. Mas olha, para um monte de culturas espalhadas pelo mundo e pela história, a resposta para essa pergunta é um sim bem alto e claro. E essa noção, sabe, de que as plantas podem ser professoras, guias, fontes de sabedoria, é isso que a gente vai começar a desvendar agora. Sabe uma coisa curiosa? O jeito que a gente dá nome para as coisas diz tudo sobre como a gente enxerga elas. E no caso dessas plantas, os nomes que a gente usa, nossa, eles mostram um verdadeiro campo de batalha de ideias. É aqui que a coisa começa a ficar bem interessante. Vamos começar com um termo bem conhecido, alucinógenas. Esse nome vem direto da medicina, do campo clínico, e já entrega a perspectiva, né? O foco aqui está todo na alteração da percepção e muitas vezes com aquela ideia de que é algo irreal, uma falha da mente ou até uma doença. Aí a gente tem outro termo, psicodélicas. A palavra em si já é poderosa, significa reveladora da mente. E olha, aqui a ênfase muda da água para o vinho. Já não é mais sobre uma alucinação, uma falha. A ideia agora é revelar algo que já está lá dentro, escondido na nossa própria mente. Seguindo, tem o termo plantas visionárias. Esse já nos leva para um lugar bem mais distante do clínico e bem mais perto do místico, do espiritual. O foco aqui não é mais a mente, mas a experiência em si, a visão profunda que a planta pode supostamente proporcionar. E por fim a gente chega em enteógenas. Esse aqui é talvez o termo mais profundo de todos. Sabe o que significa? Literalmente, gerar o divino interior. Pensa só. Não fala de alucinação nem só da mente, coloca o uso dessas plantas bem no coração de um contexto sagrado, espiritual. Então, tá aí o grande conflito que esses nomes todos revelam. De um lado, a gente tem a perspectiva que olha para elas como drogas, um problema para ser controlado, medicalizado, e do outro, uma visão completamente diferente, a de plantas sagradas, um portal para o conhecimento, que é tratado com o máximo respeito. Ok, mas para a gente ir além desses rótulos todos e tentar entender o fenômeno por dentro, a fonte que a gente está analisando aqui usa um conceito bem específico e, vou te dizer, muito poderoso para descrever essas plantas. E o que seriam, então, as plantas de poder? Bom, nessa visão elas não são objetos passivos, sabe? Não são só um monte de composto químico. Elas são vistas como seres ativos, conscientes. É uma mudança de perspectiva gigantesca. A gente para de perguntar o que a planta é e começa a perguntar quem a planta é. E olha, isso não é só uma metáfora, um jeito de falar. A pesquisa original que estamos usando deixa isso bem claro, descrevendo essas plantas como, e aqui eu cito, seres inteligentes com quem podemos nos relacionar e aprender. A crença é literal mesmo. Existe uma consciência ali pronta para ensinar. Certo, se elas são vistas como seres inteligentes, então qual é a função delas dentro dessas culturas? Quer dizer, como é que esse aprendizado acontece na prática? Primeiro ponto importante, o uso não é de qualquer jeito, não é recreativo. A fonte que a gente consultou deixa bem claro que é sempre dentro de um ritual, de um espaço e tempo sagrados, que essas plantas viram um canal de comunicação. Elas meio que potencializam a transmissão de saberes, de mitos, dos códigos daquela cultura. E esse processo de aprendizado ele é super estruturado, não é bagunçado. Tudo começa com o ritual, que prepara o ambiente sagrado e a intenção. Daí vem a experiência, aquele estado alterado de consciência onde o contato acontece. E é dessa experiência que se tira a lição, o conhecimento que depois é integrado e passado para frente. E é muito importante a gente entender que essas perspectivas, sabe, essas visões culturais e históricas não são só curiosidades de antropólogo. Elas são a base de um campo de estudos acadêmico, um campo sério que está crescendo. Quem pesquisa essa área tem objetivos bem claros, tá? A ideia é mapear a história dessa relação toda, entender o papel espiritual e analisar como, exatamente, o conhecimento religioso é produzido com essas práticas. O objetivo final é validar isso como um campo do saber, com suas próprias regras.
Então, o principal recado que a gente pode tirar da nossa fonte é o seguinte: o estudo dessa relação entre plantas psicoativas e espiritualidade vai muito, mas muito além de ser só folclore. É uma área de investigação legítima que desafia a gente a pensar diferente sobre o que é conhecimento e de onde ele pode vir. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta no ar para pensar, né? Se uma planta pode ser uma professora, o que mais será que a natureza tem para nos ensinar se a gente só parar um pouquinho para escutar? Fica aí a reflexão. E muito obrigado pela companhia nesta análise.